Fala galera, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Karen, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero conversar com você sobre esse movimento agora que a gente tá de aceleração da vacina e aí vamos começar a retornar aos escritórios, a retornar a fazer negócios de forma presencial, né? Contato com o público novamente, graças a Deus, a gente não vê a hora. Tem muita gente ansiosa, né? Tem muita gente já conseguindo matar a saudade dos colegas de escritório, conhecendo novos colegas de escritório. Tem muita história boa para contar, com certeza. E também tem uma fase de adaptação, uma fase que a gente passou lá quando a gente entrou na quarentena, tendo que se adaptar a trabalhar em casa, aos horários de casa e tudo mais. E agora a gente vai ter que readaptar, afinal são 18 meses longe do escritório, longe desses contatos físicos com as pessoas fora, né? Então, independente se você é funcionário de uma empresa que vai voltar para o seu escritório formal, ou até mesmo empreendedor, né? Autônomo lá, solitário, que tem que fazer os negócios de forma virtualmente aí na quarentena e agora vai poder ter um contato com um cliente ou outro que você vai se relacionar na rua. Vamos falar sobre como a gente pode se relacionar melhor e tentar conseguindo, né? Tornar essas relações de forma mais produtivas, mais gostosas, mais positivas, se conhecendo, entendendo como a gente é, e lembra que autoconhecimento é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, e também conhecendo o outro, como eu posso me relacionar com o outro. E para isso eu trouxe aqui o teste dos sistemas representacionais que a programação neurolinguística nos dá. E quais são os sistemas representacionais? Visual, auditivo, sinestésico e o digital. Nós vamos falar sobre cada um deles. E aí, bora aprender? Bora aprender junto? Gente, deixei aqui na descrição desse vídeo para vocês um link de uma tabela em Excel que eu fiz com esse teste dos sistemas representacionais, que você vai lá já digitando as suas notinhas, só selecionando a nota que você vai dar para cada frase ali, né? São 4 blocos de frases que você vai saber qual percentual de cada sistema representacional que você tem. E é muito importante a gente entender que a gente tem todos os sistemas representacionais, né? Para quem tem todos os sentidos, né? Olfato, paladar, audição, visão e tato, né? Quem tem os 5 sentidos aí pode identificar melhor quais são os seus sistemas representacionais. E aí pode identificar o dos outros também, então você pode fazer esse trabalho, se você é líder, quer fazer com a sua equipe, mesmo se você não é líder, se você aí é funcionário de uma empresa, quer fazer com os seus colegas, com as pessoas que estão aí em volta da sua mesa, com a sua squad, faça, conheçam qual é o sistema de cada um, para vocês aprenderem como cada um trabalha, se relacionar melhor e produzir melhor. Olha aí a dica, super dica, mas melhor ainda é você dizer para todo mundo se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhuma dica desse canal aqui, ó, tá cheio de dica. Vamos falar sobre o sistema representacional visual, então. O comportamento desse sistema representacional é que ele faz uso da visão, então, para obter e reter as informações. Qual é o ponto forte desse sistema representacional? Ele vê coisas ímpares no ambiente, então ele consegue chegar no ambiente e rapidamente enxergar o que ele precisa enxergar. Pede para uma pessoa dessa procurar alguma coisa quando você está num ambiente de muitas pessoas. Como ele aprende, então? Vendo, né? Sendo capaz de formar uma imagem na cabeça dele daquela informação que ele está recebendo. Então, o que vai distrair ele? Muito estímulo de imagem, né? Muita poluição de imagem vai acabar distraindo essa pessoa. Então, por exemplo, se eu colocar um monte de imagens coloridas aqui, provavelmente essa pessoa vai se distrair daquilo que eu tô falando. Processa as informações de forma a devanear aí, né? Fica devaneando. Devanear? Devanear. Essa é a palavra. Você está certo. Devaneando ali. E aí as pessoas normalmente acham que ela não está prestando atenção, né? Uma pessoa com esse sistema representacional é sempre questionada. Você não está prestando atenção no que eu estou falando? Tá aí olhando pro... Não, ela está formando uma imagem, obtendo aquela informação. E se ela não consegue formar a imagem, provavelmente é porque você precisa talvez ser mais claro e utilizar imagens para falar com ela. Olha a dica muito importante aí para você que é líder e tem pessoas, ou uma pessoa que seja na sua equipe que tem esse sistema representacional. É muito legal você utilizar então
imagens, você utilizar o quadro, desenhar um fluxo, desenhar um processo, pedir para ela anotar, pedir para ela colar post-its, para ela mostrar onde ela está entendendo naquele fluxo que é aquele post-it ali, aquela atividade, para que ela possa produzir melhor. Então, dica aí para quem é líder, principalmente, trabalhar com uma equipe assim e fazer a pessoa entender. E elas gesticulam muito quando falam rápido e de maneira confusa. Por quê? Porque ela já fez uma imagem lá atrás, ela acaba falando rápido e de forma confusa para outros sistemas representacionais, porque ela já está indo na frente daquilo que foi passado para ela, daquela informação que ela criou ali na mente dela, tá, gente? Ó, frases muito importantes para que um líder, um colaborador possa se conectar. Se você tem um chefe também, eu tô falando aqui de líder, mas se você é funcionário aí, tá numa equipe, tem um chefe, tem um dono de uma equipe lá, que você precisa se comunicar com ele, e ele tem esse sistema representacional, ó as dicas de frases. Você consegue vislumbrar essa possibilidade comigo? Você consegue vislumbrar esse processo? Ou, então ele tá te falando, ó, eu não consigo me ver realizando esta tarefa. Eu preciso enxergar além do óbvio. Ou então quando elas estão falando de alguma outra pessoa, né? O sujeito é brilhante, o sujeito é iluminado. Então sempre usando essas palavras que vão levar para a visão. Vamos falar sobre o sistema representacional auditivo. Esse é um dos meus sistemas representacionais tops, tá? Que é 30% de auditivo e 30% de digital. São os meus dois aí tão equilibrados. Mas eu acredito que esse auditivo aqui, ele se sobressai aí em muitos casos. O comportamento dele vai se valer então da audição para obter, reter as informações, e um ponto forte que ele gosta de ouvir pessoas. E aí como é que ele aprende? Ele ouve e aí ele é capaz de montar uma história na cabeça dele com aquelas informações que ele está recebendo. O que vai distrair a atenção dele é muito ruído no fundo. Então, esse sistema representacional, eu, por exemplo, até consigo trabalhar com música, mas se tem pessoas falando outros assuntos e muito alto, muito ruído no fundo de muitas pessoas falando, isso me tira a concentração. Então, se você tem aí pessoas na equipe que precisam se concentrar, focar num trabalho e elas têm esse sistema representacional, é muito importante que você até incentive que ela utilize uma música, os fones, né, para que ela realize aquele trabalho, aquela atividade, porque senão pode dar ruído ali naquela atividade de trabalho por causa desse sistema dela. O que é legal também da gente entender aqui? Então, as pessoas auditivas aprendem escutando e prestam atenção à ênfase, às pausas, ao tom da voz. Uma pessoa auditiva também desfruta do silêncio. Gente, pessoas auditivas, a gente se atenta ao tom de voz. Então, se tudo não tá legal, e aí olhou pro lado, né, e falou atravessado com uma pessoa, mesmo que para você não pareça isso, uma pessoa auditiva já sente. Por que você falou assim? Frases desse sistema representacional. Existe um ruído na nossa relação profissional. Eu não consigo ouvir direito as suas colocações. Você tem muito barulho e pouca atitude. Nossa, essa frase aí é péssima, hein? Mas é para quem tem esse sistema representacional aí do barulho. Aí vamos pensar aqui, fazer um contraponto com o visual nessa questão de você tem muito barulho e pouca atitude. Lembra que eu falei pra vocês que no visual, ele acaba, quando ele forma a imagem na cabeça dele, ele vai passar a informação para outras pessoas, ele pode falar muito rápido e muito confuso. Para um auditivo aqui, deu crepe. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem o sistema representacional de cada um, principalmente para quem trabalha junto aí todos os dias e precisa fazer reuniões, negociações a todo momento, é entender qual é o de cada um, porque a forma como você está se expressando, o outro pode não estar recebendo da mesma forma, e aí dá os ruídos nessa comunicação. Então, esse foi o sistema representacional auditivo. Vamos falar do sinestésico, sim, que a imagem já diz que é esse aí que gosta de abraçar. O comportamento dele é esse, né? Ele gosta de abraçar, de apertar. Eu tinha uma colega que era assim, ela dava abraço todos os dias
quando ela chegava no escritório. Que saudade! E aí, essa pessoa gosta aí, tem a ponto forte dela, né? É a habilidade para usar a coordenação motora, tanto a parte grossa da coordenação motora, que é de esportes, né? Quanto aquela parte fina da coordenação motora, que é para artes plásticas, né? Controle do movimento do corpo, manipulação de objeto com destreza. São habilidades, são pontos fortes de um sistema representacional sinestésico. Como você aprende, então? Como o sinestésico aprende? Fazendo ou executando, sendo capaz de guiar-se pela experiência motora, botar a mão na massa de fato ali, né? O que vai distrair a atenção dele? Estímulos conflitantes, tanto visual quanto auditivos, né? E o principal que vai distrair a atenção dele é que se ele tá preso, se ele não pode se mover. Então, é muito legal para você que é líder, né, principalmente, olhando para sua equipe, alguém com esse sistema representacional, vocês estão numa reunião, pede para essa pessoa desenhar o fluxo, desenhar ou escrever num quadro branco que tenha, nas paredes de vidro, enfim, é a forma como ela vai aprender e colocar para fora ali, ela não vai se distrair daquilo que está sendo falado. Então, fica a dica aí para esses exercícios para não se distrair. O que ele vai processar a informação? Gente, como é que essa pessoa sinestésica processa a informação? Tendem a olhar para baixo quando elas estão pensando. Então, ela não tá deixando de prestar atenção em você, ela tá olhando para baixo para raciocinar o que tá acontecendo. As pessoas sinestésicas, então, preferem atividades e movimentos e prestam atenção ao desenvolvimento dessas. Então, do mesmo modo, requerem seu tempo para analisar o que sentem fazendo as coisas. Então, as pessoas sinestésicas gostam de tocar e se aproximar dos outros. E esse momento ainda de retorno dá ao escritório, que ainda precisa de protocolos aí, né, com respeito ao Covid. Essas pessoas gostam de abraçar, sabe aquela pessoa que passa por você no meio do corredor e quer dizer, deixa eu te dar um abraço, mas é meu aniversário. Mas eu só quero te dar um abraço. Ai, que saudade do escritório desse momento, mas não tá, viu? As pessoas sinestésicas, ao falar, não mantêm um grande contato visual com os outros. Então, quando essas pessoas estão falando, elas normalmente estão assim, que daí, não sei o que, assim. Então ela não consegue manter fixamente o olhar em você quando você tá falando, ou até quando ela também tá falando, tá? Exemplo de frases de pessoas sinestésicas. Isso que você me diz me proporciona uma sensação muito boa, sensação. Você pode sentir o resultado dessa ação? Uma frase boa para líder, hein? Sinto que esse negócio está cheirando bem. Esse negócio está cheirando bem. Gosto de abraçar causas que me deem o prazer de fazer o bem. Então, de novo, usando aí palavras que vão levar essa sensação, né? Ao abraço, ao toque. Esse foi o Sistema Representacional Sinestésico. E o digital, Sistema Representacional Digital, que é a minha outra metade ali, que eu tô entre o digital e o auditivo, e faz sentido, porque o digital, ele vai ter uma lembrança aí de muitos sistemas representacionais com algumas particularidades. Vamos ver qual é? O comportamento, então, desse sistema representacional é que ele pergunta muito, precisa de muitas informações e fatos, dados. Por quê? Ele tem diálogos internos profundos diante de ideias, aí ele vai tentar buscar uma lógica e descobrir se faz sentido. Apresenta algumas características dos outros sistemas representacionais aqui, então. Mas qual é o ponto forte desse sistema representacional? Ele é extremamente analítico, então por isso que ele precisa aí dos dados, dos fatos, das informações, para ele conseguir fazer para ele analisar a informação e aí sim ele ser capaz de aprender. Então, para aprender, ele precisa montar essa história estruturada, não qualquer história, né? Que nem um auditivo, que é só ouvir ali, ele faz uma historinha. Não, o digital, ele tem que montar um negócio estruturado na cabeça dele, para ele compreender ali as informações que ele está recebendo. O que vai distrair?
Mesma coisa do auditivo, muito ruído no fundo, muitas pessoas falando no fundo, muitas coisas, pessoas que estão passando informação muito rápido também. Sabe aquela pessoa que passa no corredor e diz assim, preciso daquele relatório, não sei o que, nananana, e foi, preciso daquele relatório, o quê? Aí o digital vai pensar assim, não, o que eu entendi? Vou anotar e vou perguntar para ele de novo, olha, eu compreendi que você precisa de um relatório XYZ. Não, eu preciso de um relatório muito mais detalhado. Bom, então detalha aquilo que eu preciso fazer para te entregar. Então essa é uma conversa muito diária de uma pessoa com sistema representacional digital. Como é que ele processa as informações? E a maneira de pensar usando as palavras de falar consigo mesma. Então, volta e meia você vai ver uma pessoa com esse sistema representacional falando sozinho. Fala sozinho, muitas vezes em voz alta, né, para ele se ouvir, principalmente eu, por exemplo, né, falo sozinho para eu me ouvir e compreender, é uma loucura. E então eu vou interagir ouvindo e entendendo o que as pessoas estão falando aí nos ambientes. Gente, uma coisa muito importante, assim, um ponto assim, em destaque geral desse sistema representacional é que esse sistema do digital ele tem dificuldade de ler textos e livros por um longo período de tempo. Eu, por exemplo, prefiro muito mais áudio, porque sou auditiva, né, do que escrita e texto. E eu sou uma pessoa que não utilizo a aceleração do WhatsApp aí, né, da aceleração do áudio para ouvir alguém que tá me mandando um áudio. Eu vou escutar, às vezes eu escuto até mais de uma vez para analisar. Então eu uso aí os dois sistemas, né? A audição e eu analiso às vezes mais devagar, vou escutando mais de uma vez para analisar o que estão me falando. Por isso que muitas pessoas desse sistema acabam, e principalmente nesse momento da pandemia, que a gente teve um excesso de informações, uma infoxicação aí, né? Não conseguiu ler livros. Então eu tenho visto muitas pessoas reclamando que não conseguiram ler ou ler a quantidade que costumavam ler antes de livros nesse momento da quarentena. E aí eu também vou deixar aqui para vocês na descrição um artigo do Conrado Schlohauer, que é uma pessoa que eu sigo, que fala sobre aprendizagem autodirigida, maravilhoso, e ele fala sobre essa questão da leitura de livros, dessa liberdade e da gente ser mais flexível na leitura dos livros. Por exemplo, ele cita nesse artigo de que se eu li 1 ou 2 capítulos daquele livro e ele já me deu um exercício, já foi super bom para mim, para minha vida, enfim, eu já consegui aplicar alguma coisa daquele livro, eu não li o resto, eu posso considerar lá um check no final do ano de que eu li aquele livro? E ele concorda com isso, que pode, eu também super concordo, porque a gente às vezes não consegue ler o livro inteiro e ter essa liberdade de ler parte do livro e não gostou do livro e não precisar ler o resto do livro. Então, eu gosto muito dessa fala da liberdade da leitura dos livros e do que considerar, né, de leitura de livros, porque às vezes você não gostou do livro e ele já foi bom ali naquele primeiro capítulo, não conseguiu ir adiante, precisou ler outras coisas e tá tudo certo. Então, tem esse sistema representacional digital, ele tem também uma dificuldade, então para você que tem essa dificuldade, se sinta livre na leitura dos livros. Frases desse sistema representacional. Exemplos, né? O quanto isso é importante. Conceitue, detalhe, defina. Compare essas informações. Eu tive uma chefe que era bastante digital, acho que ela era 100% digital. Eu falei a frase, parecia que eu estava escutando ela. Qual a base, fonte, fundamento disso que você está falando? Dessa informação que você está passando. Então, gente, olha, esse é o sistema representacional digital. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais dicas como essa. Se vocês forem principalmente passar esse teste aí adiante, para me ajudar aqui no canal, e falem e melhorem seus relacionamentos no trabalho, em casa, com os clientes, tá? Fiquem com a intenção positiva do meu compartilhar e do meu servir. Tchau!